cidade de São Paulo, pelo fato de eu nunca ter ido lá e pelo pouco que eu conheço, assim, de ter visto em televisão, revista, essas coisas, eu imagino que São Paulo seja bem grande, né? Bem grande. São Paulo, pelo tamanho que eu acredito que ela seja, ela é um centro comercial muito grande, que influencia muito no país, que tem pessoas de vários lugares, vários estados, comércios de todos os tipos e eu vejo São Paulo também como uma cidade que tem muitos problemas sociais, que muito morador de rua, muita pobreza também. Tem o seu lado rico, claro, como toda cidade tem, mas eu acho que é predominante, né, que o custo de vida lá é muito caro e que a maioria das pessoas não conseguem, né, se manter esse padrão de vida, então as dificuldades são bem grandes. Em relação também à área à saúde, eu acredito também que é bem difícil pelo fato da população ser muito grande e a saúde do Brasil hoje em dia ela não é boa. Questão de educação também acredito que não seja a melhor que tem, né? Pelo menos as escolas públicas. Segurança, né? Pelo que a gente vê, São Paulo é uma cidade muito complicada, onde tem muita violência, muita droga. E além dos pontos ruins, eu também vejo São Paulo como uma cidade que influencia muito e traz muitos pontos bons para o país pelo fato de desenvolver, né? Trazer muita indústria, muito emprego também, além de ter desemprego, e acredito que São Paulo seja isso, né? Meu nome é Isadora, sou da cidade de Capelinha, do Vale de Jequitinhonha, mas atualmente moro em Diamantina para estudar, né? Estou no 10º período de Geografia. Fui ao campo de São Paulo e vou falar um pouquinho dessa questão da diversidade cultural que a gente viu nessa cidade. Bom, gente, meu nome é Mariana, sou daqui de Diamantina mesmo, eu também fui ao campo. E eu e a Isa, né, Isa, a gente nunca foi a São Paulo, então a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente viu lá. Da nossa percepção, né? O que mais chamou minha atenção lá foi como que há uma diferença, né, entre as pessoas, porque nós somos num bairro do Morumbi, um bairro de rico, né, e o Paraisópolis, o bairro, a favela, né, onde que assim, a gente via uns têm de mais e outros têm de menos. E por um lado, assim, no meu pensar que o governo, eles tampam, né, a visão, porque poderia sim ajudar. E a gente também viu a reurbanização, né, que assim, tinha um lugar que já estava sendo urbanizado nessa favela, já estava sendo urbanizado. E isso é interessante, que a gente discutiu isso muito no tema da geografia urbana. E a parte que eu achei assim, mais triste de ter ido, nem foi que nós fomos também na Cracolândia, mas nem foi na Cracolândia, foi no shopping JK, onde que é um shopping de magnatas, né? É o shopping mais rico que tem dentro de São Paulo. E onde que eu pude ver assim, o olhar de nojo, de desprezo das pessoas. Não fui, assim, eu acho que ninguém que foi no campo foi maltratado por ninguém. Até porque seria muito ruim para eles, né? Se maltratar a gente. Só que a gente consegue notar que eles olham diferente. Eu acho que do mesmo olhar, do mesmo jeito que nós olhamos para as pessoas da Cracolândia, assim, com dó, com pena, sabe? Com raiva, não raiva das pessoas, mas raiva do governo tampar a visão para isso, eu acho que eles olharam para a gente ter menos condição, para a gente estar ali naquele lugar que talvez eles pensassem assim, que não é lugar para eles estarem, sabe? Com raiva, não raiva das pessoas, mas raiva do governo tampar a visão para isso, eu acho que eles olharam para a gente ter menos condição, para a gente estar ali naquele lugar que talvez eles pensassem assim, que não é lugar para eles estarem, sabe? As desigualdades lá, no momento que a gente foi na Cracolândia e na Sala São Paulo, que são dois espaços totalmente diferentes em questões sociais. E na Cracolândia, como todo mundo deve ouvir falar nas mídias, é um espaço onde vivem pessoas drogadas. E lá, o que eu pude perceber, como que o ser humano ali já está no seu último estágio de vida mesmo, sem nenhuma expectativa
de crescimento, ela está no seu pior momento enquanto ser humano, pois a droga levou ela exatamente para o fundo do poço. Então, o que eu pude perceber lá é o seguinte: muita gente aglomerada no mesmo espaço, um cheiro horrível, e que as pessoas não têm nenhuma parte higiênica, nada, elas vivem mesmo na rua, e que ao mesmo tempo já se tem um incentivo do governo com alguns projetos que tiram essas pessoas das ruas, tratando elas em clínicas. A gente teve a oportunidade de visitar a clínica lá, que fica ao lado da Cracolândia, onde eles fazem reabilitação com musculação, atendimento questão com médico, com psicólogo, vários suportes mesmos, médicos e muitos outros que tentam tirar essas pessoas daquela vida. O que me chamou mais atenção foi também a Sala São Paulo, que é uma parte estrutural de São Paulo, onde que as pessoas frequentam ali, tem concertos musicais, e são pessoas de alto poder aquisitivo que frequentam aquele espaço ali. E lá eles desfilam suas roupas, suas joias, tudo de melhor que a sociedade possa oferecer, em contrapartida daquelas pessoas que estão ali do outro lado na Cracolândia, separados por uma parede, que vivem em condições totalmente diferentes da realidade dessas pessoas que frequentam essa Sala São Paulo. Então é isso um pouco do que eu percebi, e me chocou bastante como que a gente deve dar valor ainda mais à vida, e que é preciso ter um suporte do nosso governo, também da nossa sociedade, para tentar de alguma forma ajudar aquelas pessoas que se encontram naquela situação. Falando um pouquinho dessa centralidade histórica, ela se deu a partir de tempos religiosos, né, com o intuito de formar a cidade para a educação. E essa centralidade se fortaleceu, né, e ali próximo formou-se o centro financeiro, que se estruturou a partir da economia do café. E hoje esse centro ele concentra a maior parte da economia do Brasil. Só que esse centro histórico ele se formou juntamente com a cidade, né, a partir do pátio do colégio. E aí o que a gente percebe? Que a cidade foi se estruturando, foi aumentando. Aquele centro se formou a partir de influências europeias, com técnicas primitivas na sua estruturação, na sua construção dos prédios. E isso foi mudando, né, ao longo do tempo. E só que a partir desse centro, a partir da expansão desse hipercentro, né, foram surgindo nessa cidade se criar novas centralidades. A cidade tinha que se expandir, porque ali estava tendo uma concentração muito grande. E hoje o centro histórico da cidade de São Paulo, ele tornou-se obsoleto, né? Os fluxos são muito poucos, né, de pessoas, porque as classes mais abastadas também foram se afastando, juntamente com a formação de outras centralidades. Elas foram se deslocando também. E esse centro ficou... os fluxos que eu percebi nele foram mais turísticos, né? Então ele se preservou, porém a importância dele hoje maior é turística. Está inserida na parte da Avenida Paulista, e os aspectos mais relevantes são que ela é a parte cultural e econômica da cidade. Bem, na Avenida Paulista, na centralidade paulista, que a gente pode observar que é constituído por vários hotéis, vários centros de entretenimentos, como shoppings, teatros, e também tem a parte econômica, a parte mais importante na questão do dinheiro. Nessa parte econômica, a gente pode encontrar a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, o Banco do Estado de São Paulo, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Todas as transações nacionais estão comercializadas lá. Essa parte sofreu uma intensa modificação porque surgiu uma nova área econômica, que foi transferida para o Centro Berrini. O Centro Berrini já é uma parte mais global, uma parte mais moderna, por isso a parte econômica, a parte paulista, não tem tanta relevância como agora. Mas a cidade ela é constituída basicamente por essas três centralidades. O centro histórico, a centralidade paulista e o Centro Berrini.
essa segunda centralidade, ela tem muita influência na cidade porque é a área com mais efervescência cultural. Nela que são feitas as manifestações, nela que são feitas as intervenções culturais. Basicamente, um dos centros principais, uma das marcas principais da capital pode ser encontrada lá, que é o MASP, dentre vários outros monumentos. A centralidade paulista como uma centralidade que, após o período do café, ela teve uma outra lógica da centralidade, diferentemente da centralidade do centro histórico, né? Ela começou a acoplar bens e serviços diversificados conforme a economia de 1970, 1980, advindo do processo de industrialização, né? Se a gente pensar do ponto de vista do espaço mundial, a gente começa a ter aí uma grande influência internacional, uma grande influência internacional no nosso país, que futuramente vai refletir na diversificação do comércio da terceira centralidade, que é a centralidade global do Centro Berrini. Então, se a gente for pensar nessa centralidade, a gente for fazer um sequenciamento lógico das centralidades, a gente tem Centro Histórico, Centro da Paulista e Centralidade Berrini. Na Centralidade Berrini, a gente tem que fazer uma analogia com a economia global. O que acontece? No Brasil, o processo de industrialização, exportação e importação, ele já está dissipado de forma global. Então, os bens e serviços, o mercado imobiliário, as grandes empresas começam a ficar sem local para se concentrar na Avenida Paulista. Assim, a gente tem uma expansão para o Centro Berrini. Então, se a gente for pensar que do centro da Paulista a gente tem uma concentração de lojas e a gente não tem total verticalização dos prédios, a gente tem de forma diferente na Centralidade Berrini. Na Centralidade Berrini a gente consegue observar um padrão arquitetônico vertical, constituído de basicamente aço, vidro e ferro. Então, se a gente for pensar que o Centro Berrini tem uma estrutura diferente do Centro da Paulista no padrão construtivo, a gente pode pensar na lógica de intensa verticalização pelo centro inteiro, acoplado de aço e vidro, né? Grande parte do centro. Por que a gente tem essa verticalização de modo intenso? Para você poder adequar a maior quantidade de escritórios e departamentos dentro de um só prédio, né? Entrando numa lógica produtiva global que a gente tem visto ser intensificada. A gente também tem um específico tipo de comércio na Centralidade Berrini, que não é comércio de microempresas, né? São comércios voltados ao centro econômico global, são empresas que costumam diversificar sua economia baseando-se no comércio imobiliário, questões de bens e serviços. Nas grandes cidades, no pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. E administrativo para uma nova centralidade é a primeira coisa que vai se deslocar, né? Que aí a gente sai da centralidade histórica de São Paulo e vai para a centralidade paulista. Então isso no final, na década de 60, na verdade, você tem essa mudança de centralidade. E é claro que com a mudança, né, da centralidade em virtude da administração e economia, principalmente voltada à questão das empresas e à parte financeira, você vai ter também um deslocamento de pessoas. Então, aquele primeiro centro que vai se tornando obsoleto, vai se tornando congestionado, com muito trânsito, ele vai ficando em segundo plano, né? Existe um processo de desvalorização e a questão do capital imobiliário faz com que essas pessoas que têm maior poder aquisitivo também se desloquem para essa nova centralidade. É claro que essa centralidade, né, ela vai concentrar, essa nova centralidade que seria o Centro Paulista, ela concentra toda a parte administrativa e financeira de São Paulo, juntamente com a parte residencial e a parte cultural.
Então você tem aí um mix de coisas acontecendo nessa nova centralidade. Logo depois você tem uma mudança, né, no final da década de 80, início da década de 90, você tem uma mudança de novo dessa centralidade. E essa centralidade ela vai para uma outra área que também é uma área nobre, né? Então sai do centro histórico, vai para a Paulista, que é uma área nobre, sai da Paulista, entre aspas, né? Não totalmente, e vai para o centro novo, que seria o Centro Berrini, que daí é a cidade globalizada. O fluxo de pessoas também vai junto, você tem no entorno, né, já uma área nobre, e esse novo centro, que é o Centro Berrini, vai concentrar não só a parte administrativa e financeira, mas também empresas de capital multinacional, né, capital estrangeiro, e, é claro, né, um conglomerado de coisas. A gente até tem lá o Centro Nações Unidas, é o Centro Empresarial Nações Unidas, o CENU. E ali você vai ter empresas, você vai ter escritórios, hotéis, shoppings, quer dizer, tudo numa mesma área, porém voltada à questão do processo globalizado, né, do capital global. Com relação à questão da falta de água, né, o deslocamento que a gente percebe das pessoas, e é claro que no campo a gente conseguiu observar isso, é que as áreas nobres, a água ainda não falta, né? Você tem ainda uma priorização dessas áreas com relação às demais, as áreas mais periféricas da cidade. Vão tentar fazer todo o possível para que não falte água, né, para essas áreas, né, no caso aí as áreas mais nobres. Além disso, essas áreas nobres, elas perfuram poços, quer dizer, você tem condição de comprar caminhão-pipa. Então, assim, para eles não tem tanto impacto, né? Existe um impacto do ponto de vista social e a falta d'água como um todo, mas, por outro lado, eles têm condição de manter, né, na verdade, aí, a condição de ter água, né, em abundância ainda, digamos assim, quando você compara com as áreas periféricas. Se vai ter algum deslocamento, né, uma descentralização dessas pessoas, eu acredito que vai se tentar fazer todo o possível para manter, né, no caso aí a capital, São Paulo, que concentra toda a economia do país, como sendo a mais importante, e essas pessoas ainda vão ser mantidas nesse lugar, né, nessa localidade. Então eu acredito que, com relação a isso, não haverá um deslocamento, a não ser que seja alguma coisa catastrófica, e que aí literalmente acabe a água definitiva, que não, né, acabe tendo um processo aí que vai findar a água em São Paulo, capital, aí sim a gente vai pensar num outro processo. Mas acredito que isso é só mesmo um fenômeno natural aí que vai passar. Quando a gente pensa, né, e compara a questão das centralidades, ou compara as cidades, é óbvio que a gente tem que guardar as devidas proporções, né? O tamanho de São Paulo, né, o próprio processo histórico, e aí a questão de Diamantina, né? É claro que São Paulo vai se estruturar sobre uma base econômica, né, principalmente com relação ao ciclo do café. Diamantina, né, vai se estruturar em virtude do ciclo dos diamantes, mas São Paulo tem outras funções, né? Quer dizer, o ciclo do café proporcionou outras funções na cidade. Por exemplo, comércio, né, a indústria, quer dizer, todo o dinheiro que foi gerado, os lucros que foram gerados, né, pela questão do café, foram de certa forma reinvestidos na própria cidade, o que deu uma dinâmica para a cidade de São Paulo, para a capital de São Paulo, né, capital São Paulo. Esse é um diferencial. O que a gente tem aqui, é claro, guardado as devidas proporções, é que você vê uma estruturação da cidade em virtude de um processo colonial, né, no caso de Diamantina, e aí com a finalização do ciclo, né, como sempre, e não, né, tendo outras atividades juntamente com isso, você vê que a cidade fica meio estagnada, ela passa por um processo de estagnação.
Então, você vai ter uma dinâmica, né, depois com relação à questão do turismo aqui em Diamantina. E agora, atualmente, você tem uma outra dinâmica e uma mudança de função. Tá? O turismo ainda existe, mas a cidade agora está se pautando em cima do processo educacional. Então, ela se pauta em cima da universidade. E aí, consequentemente, você vai ter uma mudança, né, no padrão de planejamento da cidade. Começam a surgir novos bairros, começam a surgir condomínios fechados. E aí você tem uma questão até mesmo do próprio comércio, que vai se estruturar em função desse novo pessoal, né, das novas pessoas que estão se deslocando para Diamantina para trabalhar na universidade. E aí você vai vendo o comércio, né, de certa forma, se estruturando em função disso, né, vai se aprimorando em função disso. Quer dizer, você tem uma mudança de função. Né? Existem várias coisas que vão fazer com que a cidade se modifique e as funções da cidade também vão se modificando. A gente percebe, por exemplo, pela quantidade de restaurantes. Né? Começam a surgir restaurantes, o comércio vai se especializando, quer dizer, você vai tendo mudanças de função em virtude de um capital que está sendo trazido para a cidade de Diamantina. O que acontece, né? Voltando para São Paulo, o que acontece com São Paulo é que esse capital ele muda, né, do ciclo, no caso agrícola, ele vai para o ciclo da indústria e depois ele vai para um terceiro ciclo, que é o ciclo de serviço. Né? E aí, é claro, como tudo vai convergir para São Paulo, a cidade vai ganhar o status e, consequentemente, ela vai criar uma dinâmica e vai se expandir, até o ponto que ela chega no contexto de ser uma mega cidade. Alguns não utilizam, né? Alguns pesquisadores não utilizam esse termo. Mas é uma cidade, né, de grande porte e é a maior da América Latina. Né? Se a gente fizer a proporção de população, enfim, de tamanho, é a maior da América Latina. São aproximadamente 12 milhões de pessoas vivendo na capital. Né? E só para ter uma questão de proporção, são 10 milhões de carros, né, andando na cidade de São Paulo. O que significa que realmente, né, e configura, né, essa questão de centralidade, não só do Estado, mas como do país como um todo. Né? Tudo converge para São Paulo, principalmente com relação à questão da parte financeira, transporte, né, mandar a mercadoria para fora, quer dizer, tudo acaba convergindo, né, indo exatamente para essa centralidade que é São Paulo. Era uma cidade com nome de santo que atraía todos pra nela morar. E nessa cidade com nome de santo foi onde eu nasci, aprendi a sambar. Eu já conheço bem, seu jeito eu conheço como a palma da mão. Eu sei bem que ela tem defeitos, mas trago ela no meu coração.